Estamos no terceiro domingo e teremos hoje a terceira e última palavra de uma série que intitulamos Prosperando pela Palavra. Partimos de um texto base, que é a declaração de Deus a Josué, no capítulo 1 e no versículo 8. E em cima desse conselho, dessa instrução divina, temos trabalhado e construído essas três partes daquilo que Deus falou. Começamos trabalhando cada semana em separado um conselho só, mas com três aspectos distintos. Deus diz a Josué, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra de Deus nos ensina algo aqui, e é importante ressaltar que esse conselho não deveria ser ignorado. Não apenas porque desejamos ser bem-sucedidos, não apenas porque desejamos prosperar, mas porque, antes de mais nada, precisamos ouvir Deus. Nós olhamos também para esse texto e não podemos limitar o conselho de Deus somente a uma única pessoa na história. Como se Deus tivesse falado unicamente com Josué e isso não servisse para mais ninguém. Porque semana após semana, em cada palavra dessa série, temos mostrado que esses princípios, eles se aplicam a todos. Que a instrução de não se apartar da nossa boca o livro da lei, fala da confissão. Mas quando Deus diz, medita nele de dia e de noite, Ele está remetendo a uma outra prática que classificamos como meditação. No entanto, quando o Senhor diz, tendo cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, aqui Deus está falando sobre a prática. Então, já estabelecemos o fundamento da confissão da palavra, já estabelecemos o fundamento da meditação na palavra, e nessa terceira ministração, queremos colocar fundamentos bíblicos a respeito da prática da palavra, da obediência à instrução do Senhor. E mais uma vez, vamos mostrar que esses princípios que nos levam a prosperar, a ser bem-sucedidos, eles são apresentados de forma universal. Não é restrito a uma pessoa ou a uma categoria de gente, um líder, um pregador. O nosso relacionamento com a palavra é o que Deus espera de cada um de nós. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, nós temos a instrução, habite ricamente em vós, coletivo, em vocês, a palavra de Cristo. O que é ter a palavra de Cristo habitando em nós de forma rica, abundante, plena? Eu acredito que isso nos remete, além da leitura bíblica, ou mere simplesmente o conhecimento. Fala de uma saturação da palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, queremos, uma vez mais, falar desse relacionamento, desses vínculos que precisamos ter com a palavra de Deus, como o caminho para que prosperemos, para que sejamos bem-sucedidos. Mais uma vez, quero destacar que com a palavra prosperar, não limito isso a algo material, a algo financeiro. Nós precisamos entender que o conceito de prosperar é ir bem. E Deus quer que em todas as áreas da nossa vida, nós possamos funcionar bem. Não apenas ter resultados, mas viver aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele idealizou para nós. Então é muito importante, já que o foco de hoje diz respeito à prática, que a gente relacione isso com a ideia de obediência. Praticar a palavra não é mera e simplesmente uma opção, é uma exigência que nos é apresentada. Então eu quero intercalar com a expressão prática, né, o termo obediência. E o primeiro ponto que eu quero destacar na nossa reflexão de hoje é que a obediência nos leva a prosperar. A obediência nos leva a ser bem-sucedidos. No Salmo 119, no versículo 4, nós temos uma declaração que mostra que Deus sempre esperou obediência do homem e obediência plena, não parcial, mas completa. Salmo 119, 4 diz, tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Em outras palavras, que a gente realmente leve isso a sério, obedeça cada um deles e que a gente faça isso de forma plena, total. A obediência sempre foi esperada do homem. Nós podemos dizer que antes da queda,
No Éden, quando Deus estabeleceu o primeiro casal, Ele já esperava obediência. Ele deu instruções, Ele esperava que essas instruções fossem seguidas. E o que nós lemos nas Escrituras, que a desobediência a essa instrução inicial trouxe consequências muito sérias, não apenas para o primeiro casal, mas para toda a humanidade. Depois da queda, apesar do homem ter agora, por meio do que classificamos como pecado original, ter transmitido uma natureza pecaminosa, Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mesmo depois desse estado, Deus não olha para a humanidade, para a situação, como dando por perdido e dizendo, eu tenho que desistir do meu plano. A obediência, ela continua sendo esperada. Tanto que em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 20, há uma alusão ao que aconteceu nos dias de Noé. E a Bíblia fala de pessoas que foram, 1 de Pedro 3,20 diz assim, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Noé é chamado no Novo Testamento de pregador da justiça. A palavra de Deus foi anunciada naquele tempo depois da queda, mas houve gente resistindo e desobedecendo. Durante a lei de Moisés, nós temos um período na Bíblia que em Romanos 5,14 é classificado de Adão, né, a criação e a queda, até Moisés, que é quando vem a lei. Durante os dias de Moisés, a lei de Deus foi dada. E ela vigora até que Jesus chegue. João capítulo 1, verso 17, nos diz a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Em cada uma dessas estações, depois da queda e antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, com a vinda de Jesus, sempre se esperou obediência do homem. Em relação ao que Deus esperava na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz o seguinte, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Mais uma vez, Deus não apenas externa a expectativa de que haja obediência, mas Ele aponta de uma maneira nítida, clara, para qual seria o resultado da obediência. O texto diz, para o bem de vocês. Na nova aliança, Deus também não mudou a sua expectativa e nem o seu projeto. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, nós temos as seguintes palavras do Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, obviamente, estava apontando que, embora a lei cerimonial de Moisés não perduraria, né? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. A lei tinha um caráter e uma natureza profética, muitas figuras que se cumpriram no próprio Jesus. No entanto, Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz que quando a mudança de sacerdócio, e é uma referência do sacerdócio levítico do Antigo Testamento para o sacerdócio de Cristo, da Nova Aliança, a Bíblia diz que há mudança de lei. Então agora Jesus declara, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Continua havendo mandamento. Antes da queda, Deus deu mandamentos para serem obedecidos. Depois da queda, Deus continua batendo na tecla de mandamentos. Durante a lei, Deus trabalha a visão dos mandamentos. Na nova aliança, novamente, mandamentos são sustentados. E nós precisamos entender que Deus sempre esperou do homem obediência. Agora, há textos do Antigo Testamento que já sinalizavam, não apenas o conselho de Josué, outros textos sinalizavam que por meio da obediência, o homem poderia prosperar. Deuteronômio 28, versos 1 e 2 diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E do versículo seguinte, o 3 até o 14, Deus vai discriminar vários aspectos da vida deles que poderiam ser tocados pela bênção de Deus se houvesse obediência. O que talvez leve alguns a concluírem. Deus propôs então uma espécie de barganha, que nós o obedecêssemos para que pudéssemos ser recompensados? Não. Deus instruiu-nos a andar segundo suas leis e princípios. Andar segundo suas leis e princípios nos permitirão viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. E o melhor de Deus para nós é que a gente seja bem-sucedido.
Eu gosto de quando Deus fala com a nação de Israel, e isso não pode ser limitado somente àquele povo do Velho Testamento. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós estamos falando de uma geração rebelde que estava longe de Deus, mas o Senhor estava dizendo, eu vou corrigi-los, eu vou ensiná-los, eu quero atraí-los de volta para mim, eu quero que vocês andem no meu caminho, porque eu quero que vocês vivam a plenitude do meu propósito. Eu tenho bons planos para vocês. No entanto, a desobediência, a quebra desses princípios, nos leva inevitavelmente a consequências, a perder a capacidade de viver o melhor de Deus. Então Deus não está mera e simplesmente propondo uma troca. Deus está trazendo uma instrução clara para que vocês vivam aquilo que eu tenho de bom para vocês. Os princípios não podem ser quebrados. Além desse texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, vemos que quando Salomão está para assumir o trono, Davi, seu pai, começa a lhe dar instruções. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, eu quero ler dos versículos 1 a 3, nós vemos mais uma vez o mesmo conselho e orientação sendo dado. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Davi teve um reinado muito bem-sucedido. A palavra de Deus menciona situações específicas onde Davi pecou, desobedeceu a Deus, colheu consequências. Mas a mesma Bíblia que mostra essa fragilidade e limitação de Davi, mostra também o seu aprendizado com a lição. Ao longo da sua história, Davi demonstrou fidelidade ao Senhor. A Bíblia mostra que ele não tropeçou nos mandamentos de Deus, a não ser de forma específica. No caso de Batseba e da morte de Urias. Esse homem, ainda que limitado e tendo provado o gosto amargo da desobediência com as suas consequências numa área, foi alguém que procurou ao longo de toda a sua vida devotar amor, respeito à palavra de Deus. Nesse momento, ele está olhando para o filho e dizendo, isso é um conselho que eu posso dar a você, é que você guarde a palavra de Deus, obedeça os seus estatutos. Ele está dizendo, essa é a receita para que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Então, precisamos reconhecer que não apenas dentro do conselho de Josué, mas ao longo de toda a Escritura, a obediência, a prática da palavra nos leva a prosperar. Deus espera o mesmo de cada um de nós. Os tempos podem ter mudado, os seus planos e propósitos e os seus princípios permanecem os mesmos. E nós ainda devemos obediência a Deus. E a obediência continua sendo o caminho por meio do qual nós podemos experimentar prosperidade, ser bem-sucedidos, viver a experiência de ter a manifestação do favor de Deus sobre as nossas vidas, diferente de quando na desobediência acabamos atraindo juízo da parte de Deus, correção, e colhemos inevitavelmente um futuro e uma consequência diferente do da obediência. A segunda coisa que podemos destacar, falando da prática da palavra de Deus, depois de reconhecer o primeiro fundamento que estabelecemos, que é a obediência que nos leva a prosperar, a segunda coisa que podemos destacar aqui é que há uma clara diferença estabelecida pela palavra de Deus entre ouvir e praticar. O Novo Testamento sustenta a prática da palavra de Deus como meio para nos tornarmos também bem-sucedidos. Não são apenas os versículos do Velho Testamento que dizem isso. Por exemplo, na Epístola de Tiago, irmão do Senhor, nós lemos no capítulo 1, dos versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar.
Essa declaração de que ele será bem-sucedido, o operoso praticante, aquele que se recusa a ser um mero ouvinte, mas coloca em prática a palavra de Deus. Nós temos mais uma vez a mesma afirmação do Velho Testamento, que é recorrente, sendo sustentada no Novo. Será bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, próspero no que realizar. A receita para sermos prósperos, bem-sucedidos, continua sendo exatamente a mesma. Obediência à palavra. No entanto, Tiago nos mostra uma armadilha na qual podemos cair. É mero e simplesmente ouvir a palavra e achar que apenas ouvir é aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia nos mostra que ouvir sem praticar não vai nos levar aos resultados que foram propostos pelo Criador. Nós precisamos entender a importância de sermos mais do que ouvintes. É lógico que aquele que está ouvindo a palavra está se expondo a uma possibilidade de interação de Deus na sua vida maior do que quem sequer ouve. Mas mero e simplesmente ouvir não nos levará ao lugar que Deus tem para nós. É necessário um posicionamento claro, né? É necessário da minha e da sua parte uma decisão de obedecer e de colocar em prática. Então, olhamos para a afirmação da palavra de Deus e no verso 22 nós vemos que quem é um ouvinte e não pratica a palavra, ele está enganando-se a si mesmo. O que significa isso? Enganar-se a si mesmo. A pessoa acredita que está bem com Deus, porque está dando ouvidos à palavra de Deus. Ela acredita que ela está se expondo a algo que pode mudar a sua vida. No entanto, quando ela se limita simplesmente, meramente a ouvir e não coloca em prática, ela vai estar na ilusão de que será bem-sucedida, no entanto, não vai alcançar o resultado. Então podemos dizer que apenas ouvir pode se tornar para muitos uma armadilha. A pessoa está enganada, ela está equivocada, ela está acreditando que ela está trilhando um caminho que a fará bem-sucedida, quando na verdade não está. Então é importante que a gente reconheça isso, relativizar o que Deus falou. O caminho para ser bem-sucedido é que a palavra não se aparte da nossa boca. Isso significa não apenas que ensinamos, não apenas que cantamos, mas que nós a confessamos e declaramos o tempo todo. Quando a Bíblia diz sobre meditar de dia e de noite, são aspectos que se complementam. Mas Deus está dizendo também, não adianta a palavra estar na sua boca, não adianta você meditar, refletir nela, se você não vai praticar. Então nós temos na prática o desfecho de tudo. Nós temos na prática a demonstração de que de fato criamos vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. Agora, é interessante notar que nesse mesmo texto, além de falar da pessoa que engana-se a si mesmo, a Bíblia também fala de alguém que se contempla num espelho. Vamos ler novamente esse exemplo a partir do versículo 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Interessante que hoje em dia a gente vive rodeado não apenas de espelhos, mas de bons espelhos, com reflexos perfeitos. Eles não tinham esse tipo de espelho na antiguidade. Os considerados bons espelhos, diferente da água, que naturalmente tinha um reflexo, né, quase perfeito, os considerados bons espelhos eram feitos de bronze batido, polido, e a maioria das pessoas não tinham acesso a isso. Então não era todo mundo que o tempo todo via o seu rosto. Então uma pessoa que contemplava um pouco, mas demorava para voltar a ver o seu reflexo. Às vezes esquecia, talvez não completamente, mas perdia aquela percepção de alguns detalhes. Eu me lembro de muitas vezes ter esse sentimento quando era ainda garoto. Aquela fase do início de pré-adolescência, às vezes me dava um desespero de tentar lembrar como era meu rosto. Me lembro às vezes de parar na frente de uma vitrine de uma loja, tentar ver o reflexo, e de repente eu lembrava e dizia, ah sim, são esses os detalhes que não estão vivos aqui na memória. E Tiago usa isso como exemplo, porque ele está dizendo que a palavra de Deus é um espelho. Portanto, a palavra de Deus revela quem nós somos. Há uma crise de identidade na vida de muitos cristãos que não sabem quem eles são, não sabem quem eles são em Deus, não sabem o que Deus diz a respeito deles, e não entender quem você é em Deus pode trazer prejuízo, pode limitar completamente as suas conquistas, pode impedir você de viver aquilo que Deus idealizou e planejou. É só olhar para aquela geração que saiu do Egito.
Nós temos uma figura de redenção linda, gloriosa, extraordinária. Eles saem do Egito em direção a uma terra que mana leite e mel. Deus não queria o seu povo, depois de sair do Egito, que é a figura de salvação e redenção, apenas perambulando pelo deserto. Deus tinha um lugar de plenitude para eles, um lugar de bênçãos. E nós podemos entender que o mesmo projeto se estende para as nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um lugar de plenitude espiritual, há um lugar de abundância para ser vivido. No entanto, se nós não entendemos quem somos e o que Deus tem nos dado, nós vamos viver à margem daquilo que Ele planejou. Então aquela geração que sai do Egito, finalmente ela chega no limiar da terra prometida. Moisés envia 12 espias, 12 representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Quando esses homens voltam, 10 deles estão focados apenas nas dificuldades. Somente 2 deles, Josué e Caleb, estão olhando a despeito das dificuldades, estão agarrados na promessa de Deus, numa palavra que Deus liberou. Os 10 espias começam a dizer, olha, a terra realmente é boa, Deus não mentiu quando disse que era boa. Mas, e esse mas é o momento onde a incredulidade entra. A terra tem gigantes, não está lá desocupada dando sopa. Esses gigantes não estão tão expostos, apesar de já ter uma vantagem para uma guerra que era travada mano a mano, na lança, na espada, né, numa batalha corporal. Eles, com 1 metro a mais do outro lado, tinham força, tinham uma envergadura, um alcance muito maior para a batalha, e já era uma enorme desvantagem, mas eles dizem, não é só isso. Esses homens habitam em cidades fortificadas, são verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas estão no alto dos montes, o que dificulta ainda mais. Enquanto aqueles 10 estão choramingando. E o relato bíblico de Números, capítulo 13, termina com eles dizendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. No entanto, Josué e Caleb não estavam se enxergando como gafanhotos. Eles olhavam para os gigantes e diziam, são grandes, e daí? Habitam em cidades fortificadas, e daí? As cidades são nos altos montes, e daí? Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Enquanto aqueles 10 criam uma identificação com toda uma geração, porque se viam da forma errada, se viam como gafanhotos, Josué e Caleb tiveram um posicionamento completamente distinto. Eles viam quem eles eram em Deus. Eles tinham a capacidade de viver a materialização da promessa. E esses foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra prometida. O que significa que se eu e você não conseguimos entender quem nós somos, se eu e você não conseguimos enxergar o que Deus de fato nos disponibiliza, provavelmente nós vamos viver aquém disso. Então há um espelho. A palavra de Deus é apresentada com a figura de um espelho. Ela revela a nossa verdadeira identidade, ela revela quem somos. No entanto, quem apenas ouve a palavra, ele se expõe um pouco diante do espelho, ele tem vislumbres que geram empolgação, mas depois ele esquece quem era. E na verdade isso para mim fala com clareza do que acontece com muita gente. Que no momento do culto ouve a palavra, ele de repente se sente empolgado, agora vai, agora eu vou entrar no que Deus tem. Mas daqui a pouco ele já não lembra o que exatamente ele tinha visto no espelho da palavra a respeito de si. E qual é o problema dessa pessoa? É mera e simplesmente uma memória fraca? Não. O problema é que ela não consegue criar um vínculo profundo com a palavra de Deus, que mantenha a consciência espiritual acesa. E por que ela não consegue manter acesa e viva essa consciência espiritual? Porque falta a prática. O que estabelece um vínculo profundo com a palavra de Deus, o que permite que ela entre e trabalhe em nós em níveis profundos, é a disposição contínua de obedecer à palavra de Deus. Nós lemos Tiago 1 a partir do versículo 22. Mas a verdade é que no versículo 21, o anterior que nós não lemos, a Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar, para curar, para salvar as vossas almas. Essa palavra, quando entra no momento em que é ouvida, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser recebida, vínculo precisa ser criado com ela. Nós precisamos nos fazer vulneráveis, nos expor a elas, dar um lugar, né, um espaço para que ela possa trabalhar a nossa vida. E a disposição de não apenas ouvir, mas trazer isso para a prática, ela determina o que eu chamo de o maior vínculo que nós podemos demonstrar com a palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Nós vimos em Josué capítulo 1, verso 8,
já na primeira semana, que a palavra não deve se apartar da nossa boca. No entanto, se não houver a prática, de nada adianta a palavra de Deus estar na nossa boca. O Salmo 50, os versos 16 e 17 diz: mas ao ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Então Deus está dizendo, não adianta a palavra estar na sua boca, se ela não termina na prática. Não adianta a meditação. Nós usamos uma figura, quando o salmista diz, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que a meditação, né, ela dá eco, ela dá o poder de repetição à voz de Deus. Agora não importa quantas vezes Deus fale ou você ouça, se isso não for levado para o terreno da prática, não vai poder cumprir o seu propósito. Alguém disse com muita propriedade que a Bíblia faz uma relação entre guardar mandamentos e sustentar ou guardar a aliança que Deus nos deu. Ao longo das Escrituras, uma disposição de obedecer é vista e apresentada como alguém que decidiu guardar a aliança de Deus. O Salmo 78:10 diz, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Então, quando eu e você nos recusamos a praticar a palavra que ouvimos, nós estamos demonstrando fragilidade de compromisso para com Deus. Nós estamos demonstrando falta de vínculo com Ele e a sua palavra. E isso acaba comprometendo e acaba trazendo dano. É justo dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Falamos disso na semana anterior, enquanto falávamos sobre meditação. Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. No entanto, se a fé, por um lado, vem por ouvir a palavra, por outro, nós podemos dizer que ela é demonstrada pela prática da palavra. Se recebe por meio do ouvir, mas se demonstra, se exercita a fé por meio da prática. Tiago capítulo 2, dos versículos 14 até o 18, diz o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo, tem fé aí dentro? A fé entrou pela palavra de Deus, então só existe uma forma de você demonstrar que a fé de fato entrou e ocupou lugar na sua vida. É demonstrar isso por meio da prática, da obediência da palavra de Deus. Quando entendemos essa diferença básica, fundamental, a respeito da distinção entre ouvir e praticar. Distinção que foi feita também no ensino do nosso Senhor Jesus. E eu já vou mexer nisso no meu terceiro e último tópico. A ideia apresentada por Jesus, e esse é o tópico que eu quero trabalhar, envolve a ideia de que pela prática da palavra de Deus nós estabelecemos firmes fundamentos, alicerces na nossa vida. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que há dois tipos de pessoas ou de comportamentos que as pessoas manifestam. O que ouve e pratica a palavra de Deus, o que ouve e não pratica a palavra de Deus. Cada um está construindo um tipo de casa distinto. A casa que tem fundamento sólido, firme, sobre a rocha e se torna inabalável, é aquela
pessoa que constrói a sua vida na prática da palavra de Deus. Ela está colocando fundamentos. A pessoa que não pratica é apresentada por Jesus como alguém que está construindo sobre a terra em vez de sobre a rocha, ou sobre a areia, dependendo da versão da Bíblia que você tem. Isso significa o quê? Ela não tem fundamento, não tem alicerces. Agora, o que eu e você precisamos entender é que tempestade não é algo limitado somente à vida do que ouve e não pratica. Tanto um como o outro enfrentaram a tempestade. A tempestade ou enchente gerada por ela bateu contra as duas casas. E é o que nós precisamos entender, não importa se você obedece ou não obedece a palavra, se você pratica ou não pratica. Nós enfrentaremos adversidades. Muitas vezes as pessoas acreditam que por estarem obedecendo a Deus não necessariamente terão bem problemas. Não vão passar por dificuldades, mas não é esse o conceito que nós podemos ter. Nós percebemos gente na Bíblia que entrou em circunstâncias adversas e difíceis justamente por obedecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 amigos de Daniel, foram lançados na fornalha porque decidiram obedecer a Deus. Foi a fidelidade deles a Deus e a sua palavra que os colocou naquela situação. E muitas vezes alguns desanimam pensando, não estou vendo o resultado. Esse negócio de se eu praticar a palavra vou prosperar, acho que não é bem assim, porque aqui eu decidi obedecer a Deus e eu estou no meio de uma circunstância difícil. E segundo Crônicas 32, a Bíblia falando de Ezequias, que foi um grande rei, um homem de avivamento, um reformador nos seus dias, que leva a nação de volta à prática da palavra, a se afastar dos ídolos. Capítulo 32, segundo Crônicas, começa sendo assim: depois de todos esses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Jerusalém e contra Judá. O problema dele não é por falta de fidelidade, é justamente num cenário de fidelidade. Então nenhum de nós deveria deduzir que porque decidimos obedecer à palavra de Deus não teremos problemas. Mas pastor, o senhor está pregando que a gente vai ser bem sucedido e prosperar diante dos problemas e não com a ausência deles. Agora, nós vemos que Deus interviu na vida de Ezequias. Nós vemos que Deus interviu na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque toda pessoa que se posiciona pela palavra de Deus, a despeito de enfrentar problemas como qualquer outra, ou às vezes problemas gerados até pela sua fidelidade, eles vão experimentar uma ação e uma intervenção de Deus. E a verdade é que esse tipo de tempestade ou adversidade que eles enfrentam não vai derrubá-los. Agora, o homem que não ouve e não pratica a palavra é uma casa sem alicerces. E quando a tempestade vem, e eu repito, a tempestade vem para todo mundo, mas aquele que não tem um vínculo profundo com a prática da palavra, ele não apenas esquece quem era, perde a consciência da sua identidade em Deus e com isso a possibilidade de viver a intervenção de Deus, mas é o tipo de gente que acaba vendo a casa cair. O texto ainda termina dizendo, foi grande a ruína daquela casa. É como se o texto estivesse falando, não foi um cômodo que desabou, a casa toda, tudo foi colocado a se perder por conta de falta de vínculo com a palavra de Deus. Então, há algumas verdades ainda nesse texto que nós podemos destacar. O homem que ouve e pratica, Jesus diz 3 coisas sobre ele em relação a essa ideia de alicerce ou fundamentos que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele cavou. Às vezes uma leitura superficial do texto pode nos levar a deduzir que de repente ele estava passando, viu uma rocha, uma pedra, diz aqui é um lugar bom para construir e não vou ter trabalho algum. Não, a Bíblia diz que cavou. Então ele tem que procurar esse fundamento. Mas para que a gente não tenha a ideia de que ele cavou superficialmente, a segunda coisa que Jesus destaca é que ele abriu uma profunda vala. Eu me lembro de anos atrás, quando comprei uma casa pequena e decidi fazer uma reforma, decidimos que a gente subiria um andar a mais. Então, quando iniciamos todo o projeto de reforma, eu achei que tanto o engenheiro, o arquiteto, o construtor, todo mundo envolvido estavam exagerando. O tanto que nós tivemos que cavar, ainda bem, não foi tão profundo como se esperava, achamos rocha antes. A quantidade de alicerce, eu dizia, gente, só vai aumentar um andar. Você está dizendo, pastor, você não tem noção do que está falando. Se você quer que essa casa fique de pé, ela tem que ter fundamentos. Sabe, muitas vezes nós não temos noção que na vida espiritual se exige o mesmo de nós, que se cave, e não apenas se cave um pouco, mas se abre profunda vala. Aí, a Bíblia diz, lançou alicerce sobre a rocha. Onde a rocha foi encontrada?
depois de se cavar e de se cavar uma profunda vala. Nós precisamos entender que a natureza do relacionamento com Deus é a palavra, quando é fundamentada na prática. Ela nos leva a ter os devidos alicerces. Agora a Bíblia diz que essa casa não pôde ser abalada. Por quê? Porque ela tinha sido bem construída. O que me faz te fazer a seguinte pergunta e questionamento: como você tem construído a sua casa? Muitas vezes nós entramos exatamente no terreno do que Tiago diz: estamos enganando-nos a nós mesmos. Tem gente construindo uma casa sem alicerce e a coisa parece durar até que venha a adversidade, até que venha a tempestade. Infelizmente, eu tenho visto muito crente que assistiu a casa cair na hora da dificuldade. E muitas vezes, em vez de olharem para si e dizer: eu fui negligente, eu não coloquei fundamentos, eles às vezes ainda se aborrecem com Deus. Eu estou aqui o tempo todo, levando a sua palavra a sério, como se apenas ouvir a palavra de Deus fosse levá-la a sério. E agora eu experimento tudo isso. Cadê a prosperidade que vem pela palavra? Estaria presente se houvesse alicerces. Então, é de suma importância que a gente compreenda que Jesus não está dando mero e simplesmente um conselho. Ele está nos mostrando o que é essencial para termos uma vida cristã bem-sucedida. Se por um lado reconhecemos que as tempestades virão para todos, por outro, a forma como edificamos e construímos a nossa casa determina se nós sobreviveremos ou não às tempestades. O projeto de vida cristã não é apenas para um momento. Abraçar a fé em Cristo e decidir andar com Ele não é algo para você simplesmente vencer uma prova momentânea. É um projeto que construímos para ser vivido toda a vida e para ser usufruído e desfrutado por toda a eternidade. E nós não podemos ser levianos na natureza desse compromisso. Então, precisa haver uma decisão no nosso coração: eu não vou me enganar. Porque a verdade é que a Deus nenhum de nós engana, mas muitas vezes nós conseguimos nos enganar. Nós conseguimos acreditar que uma vida cristã superficial está satisfazendo o padrão ou a exigência de Deus. E quando não satisfazemos esse padrão ou exigência, os grandes prejudicados seremos nós. Porque essa casa está sujeita à queda a qualquer momento. Há exemplos de pessoas na Bíblia, vários exemplos, eu quero citar apenas alguns, de gente que prosperou pela obediência à palavra de Deus. Em Gênesis 26, nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Aqui nós temos uma progressão. Enriqueceu, número 1, continuou prosperando, depois tem enriquecido, número 2, ficou riquíssimo, muito rico, mais do que o estágio 1 e 2. Agora, o interessante quando você lê Gênesis 26 é observar não apenas onde, mas quando isso aconteceu. Era a época de fome. A lógica dizia para Isaque: vá para o Egito, que é o lugar da prosperidade e de se evitar a crise. Quando ele está planejando fazer aquilo que talvez as pessoas naturalmente decidiriam, o Senhor libera uma palavra para ele e diz: não vá, fique nesse lugar. Eu tenho um propósito para você nessa terra. Eu tenho um propósito para a sua descendência nessa terra. Não fuja do meu propósito. Imediatamente, talvez a forma de pensar e deduzir de Isaque: bom, então vamos viver a fome e vamos encarar o problema. Deus não falou: se você ficar e me obedecer, vai viver algo extraordinário que vai justificar a sua obediência. No entanto, ele decidiu obedecer a Deus, e porque obedeceu, prosperou. Nós precisamos decidir obedecer a Deus, mesmo que a gente não veja nenhum cenário aparentemente favorável. Nós precisamos ser encorajados pelo compromisso que temos de andar vinculado com Deus. Então, prosperar pela palavra não é apenas ver que tudo que nós estamos fazendo está dando o resultado que nós queríamos. Ser bem-sucedido, prosperar, para mim, deveria ter uma definição simples. Um dia alguém me perguntou: qual a sua definição de prosperidade? Eu disse: cumprir o plano e o propósito de Deus. Então, não é o cenário à nossa volta. Em primeiro lugar, estamos alinhados com Deus. E quando tomamos essa decisão, nós percebemos que Deus vai nos honrar. José precisou tomar uma decisão de obedecer a Deus. Quando a mulher de Potifar está continuamente dando em cima dele, ele não olha para ela e diz: dona, isso é errado. É errado aos olhos dos homens, seria errado aos olhos do seu marido. Ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus?
Ele está dizendo: o que a senhora não entende é que eu tenho vínculos profundos com Deus. A sua palavra e os seus princípios devem ser obedecidos. Aparentemente, a escolha de José o prejudicou. A mulher, sentindo-se rejeitada, calunia José, cria uma situação que faz com que ele injustamente vá parar na prisão. E alguém que olha somente o momento, talvez pensaria: não deve valer a pena obedecer a Deus e a sua palavra. É só você dar tempo ao tempo. E os desdobramentos na vida de José mostram a exaltação de Deus na vida de alguém que foi fiel e decidiu obedecer a sua palavra. Mencionei antes Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles estavam dispostos a morrer. Na perspectiva humana e natural, não havia nenhum lucro, nenhuma prosperidade em morrer obedecendo a palavra. Mas eles decidiram obedecer a palavra de Deus, independente de ter ou não ter bons resultados favoráveis para si. Decidir obedecer porque Deus merece a nossa honra e a nossa obediência. No entanto, não apenas viver um dos milagres mais extraordinários de toda a história da humanidade. No entanto, além de ter vivido isso, a Bíblia diz, numa perspectiva agora natural, Daniel capítulo 3, versículo 30. Logo depois de saírem da fornalha, a Bíblia diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Você não vai encontrar uma única pessoa obedecendo a Deus e não vivendo as consequências disso. Podemos falar do próprio Daniel, que decidiu não se contaminar, que recusou obedecer um decreto que o ordenava deixar de orar a Deus, mesmo sabendo que poderia morrer. E quando olhamos para a Escritura, Daniel 2,48 diz assim: então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Você não vai achar exemplos de gente que obedecendo a Deus não viveu os resultados. Ah, pastor, a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, a obediência dele foi forjada no meio do sofrimento. E parou aí? Não. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está em Filipenses, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 5. E a Bíblia diz o seguinte: tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Os evangelhos nos mostram que no Getsêmani, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice fala de sofrimento. É como se Jesus estivesse falando: se tiver um plano B, se der para contornar esse tipo de sofrimento. Mas mesmo diante daquilo que o assustava como homem, ele diz: no entanto, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Isso é obediência, isso é rendição, é sujeição. Então a Bíblia diz: tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E muitos de nós paramos de ler no verso 8, olha o 9. Por isso, em outras palavras, por causa disso, como consequência da decisão da obediência, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que diante de um posicionamento de obediência, eu e você possamos parecer estar comprometendo a nossa vida aqui na terra, precisamos lembrar que a história não termina aqui. E que a honra de Deus não se limita somente a esse tempo de vida natural. Nós podemos viver resultados por toda a eternidade, que virão como fruto da obediência a Deus. Então não há razão para que nenhum de nós escolha a desobediência. Não há razão para que a gente se engane sendo apenas ouvinte, não praticante da palavra. Não há razão para que a gente se iluda construindo uma casa que não vai sobreviver a uma adversidade. Se professamos amar a Cristo e ter um compromisso com Ele, então a negociação não está aberta. A natureza do nosso relacionamento precisa ser marcada pela obediência. Aqui eu concluo dizendo: não há outra forma de viver o Evangelho de Cristo que não seja a obediência. Em Romanos capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Quando eu e você decidimos obedecer de coração, a gente pode olhar e dizer: no passado,
eu fui escravo do pecado, eu fui um filho da desobediência. Mas agora, como diz a Escritura, eu me tornei um filho da obediência, um servo de Deus. Em 1 de Pedro 4, versículo 17, a Bíblia mostra que a bênção vem por meio da obediência, mas o juízo vem com a desobediência. A Bíblia diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o Evangelho não é apenas para ser crido, é para ser crido e obedecido. E quem se recusa a isso, em vez de viver o bom resultado que Deus planejou, viverá inevitavelmente o juízo do Senhor. Não há opção. Ou obedecemos de coração e vivemos a plenitude de Deus, ou nos iludimos, nos sabotamos e abortamos aquilo que Deus tem para nós. Minha oração é que você se posicione cada dia mais, com mais firmeza e determinação, a entrar nesse lugar de compromisso profundo com Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque durante essas 3 semanas temos sido expostos à verdade da palavra. Não apenas a informação, mas o clamor do nosso coração tem sido de que o Senhor abra os nossos olhos e traga revelação. Ilumine os olhos do nosso entendimento, que a Tua palavra de fato nos ilumine e que essa percepção e entendimento espiritual possa produzir mudança de atitude e de comportamento. Nós queremos viver, ó Deus, um vínculo profundo com o Senhor, demonstrado pelo vínculo e compromisso com a Sua palavra. Não apenas porque de forma egoísta e interesseira queremos o resultado de ser bem-sucedido, o resultado de prosperar. Para nós, o nosso maior resultado é o sorriso nos seus lábios, é ver a gratidão do Senhor, é poder agradar ao Senhor, é poder honrá-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos andar alinhados contigo. E talvez ao olharmos para as circunstâncias à volta e percebemos que estamos prosperando a despeito de tempestades e adversidades, isso somente será um sinal e um lembrete de que fizemos a escolha certa, de que estamos no caminho certo. Pai, nós oramos por dias de despertamento para a Tua palavra. Nós queremos viver a realidade do que está escrito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queremos ser um povo que ama as Escrituras, que não apenas lê buscando conhecimento, que medita. Nós queremos ser um povo de quem a palavra não se aparta da sua boca, mas medita nela de dia e de noite, que tem o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Portanto, oramos uma vez mais clamando que se cumpra em nós e nos nossos dias a profecia de Amós, que diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No entanto, que essa mesma fome que nos leva a ouvir, também nos leve a demonstrar vínculo profundo e praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que nessa hora a boa mão do Senhor toque a vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que sejam visitados pelo poder e a presença do Senhor e que possam assumir uma nova dimensão de compromisso. Talvez para alguns seja uma hora de conserto e de decidir em arrependimento sair da desobediência para a obediência. Talvez para outros que têm vivido a decisão da obediência, seja uma hora de determinar-se a isso de uma maneira ainda maior. Mas nós oramos que possa haver ação do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Resolvemos fazer nesse fim de semana especial de Páscoa essas 3 celebrações, hoje à noite, amanhã, sábado à noite e também no domingo, teremos as nossas 2 reuniões, às 10 da manhã, às 18, e no domingo as ministrações serão as mesmas, e nós teremos então nesse fim de semana uma série de ministrações sobre a Páscoa. Eu quero dividir o assunto em 3 partes distintas. Em primeiro lugar, começaremos hoje mostrando que a Páscoa aponta para Jesus e como todo o cumprimento da tipologia dessa festa judaica do Velho Testamento converge em Jesus.
amanhã à noite, nós vamos falar dos benefícios da Páscoa, não a Páscoa do Velho Testamento, mas o verdadeiro cumprimento dela em Cristo Jesus, o que isso trouxe, né, para as nossas vidas, o que isso liberou para as nossas vidas. Mas no domingo teremos a nossa terceira palavra concluindo a série, então nós vamos explorar o entendimento bíblico de como celebrar essa festa no nosso tempo, nos dias de hoje. Cada uma das palavras tem começo, meio e fim, para quem não pode pegar a série toda, mas as três palavras combinadas vão trazer um entendimento muito maior, ampliado, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e eu tenho certeza que isso vai abençoar você. Quero encorajá-lo nesse tempo a não apenas estar assistindo, né, os cultos ou reuniões, mas celebrando a Deus conosco de coração, vibrando, né, não apenas um assunto, né, que a gente pode dizer importante, ele é central, ele é vital nas Escrituras, e eu tenho certeza, né, que o seu coração será profundamente ministrado pelo Senhor à medida que você se abre para a ação do Espírito Santo. Nós vamos começar a partir de uma declaração do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8. O texto sagrado diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Para que você entenda a declaração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui a respeito de lançar fora o fermento, de ser pão sem fermento, você precisa entender a Páscoa como um todo, na forma como ela era Você precisa entender a Páscoa como um todo, na forma como ela era celebrada no Velho Testamento. Depois da festa de Páscoa, que era uma ceia, né, com toda uma alimentação determinada por Deus, nós vamos ver, eles comiam pão, ervas amargas, o cordeiro. Depois dessa ceia, iniciava-se 7 dias de festa, de celebração, que era chamada a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Essa festa não pode ser desassociada da Páscoa. Ela era, na verdade, a extensão, a celebração da própria Páscoa. Então, o apóstolo Paulo pega essa tipologia e ele nos remete à ideia de que a festa tem que ser celebrada hoje. No verso 8 ele diz: por isso celebremos a festa. No entanto, ele mostra que a celebração dessa festa hoje, ela não é uma repetição literal daquilo que eles faziam no Velho Testamento, e nós vamos explicar por quê. Tudo isso eram símbolos que se cumpriram em Jesus e na obra que Jesus realizou por nós na cruz. Então ele começa a trazer uma aplicação espiritual. Ele diz, não com o fermento do mal, da maldade, mas com o pão da sinceridade. Outra tradução diz, os asmos são pães sem fermentos. O pão da sinceridade e da verdade. Mas o que é importante destacar é que no versículo 7, ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E essa é a declaração, né, que nós queremos tomar como base. A tradução brasileira diz assim, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Então, nessa primeira mensagem da série, eu quero apresentar a ideia e o conceito de que Cristo é a nossa Páscoa. Mas para que a gente possa entender exatamente o que Cristo veio fazer, obviamente nós vamos estudar como era a Páscoa do Velho Testamento e entender os seus símbolos e as suas aplicações. A Páscoa, em primeiro lugar, vale-se dizer, era uma festa anual instituída por Deus para a nação de Israel. Essa era a festa da Páscoa. Qual era o propósito? Era recordar aquilo que Deus havia feito por eles, uma vez que a primeira Páscoa foi comemorada no dia em que eles deixaram o Egito, foram libertos da escravidão. Todo ano eles fariam essa festa para recordar aquilo que Deus tinha feito em favor deles. Isso nos leva à seguinte pergunta:
a igreja dos gentios. Gentios é o termo bíblico para todos aqueles que não são os judeus, né, descendentes naturais, literais de Abraão. A igreja dos gentios hoje tem que celebrar a festa da Páscoa, como vimos no texto que acabamos de ler, de forma literal, e como eles faziam, não. Mas essa festa precisa ser celebrada hoje dentro da figura do seu cumprimento. Não vamos fazer isso nos moldes do Velho Testamento. As instruções do Novo Testamento são claras a respeito disso. Em Colossenses, no capítulo 2, e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele está falando das celebrações do Velho Testamento. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ele está orientando a igreja dos gentios, aqueles não-judeus que haviam se convertido, dizendo, não deixe ninguém julgar vocês por não estarem reproduzindo o modelo de festa do Velho Testamento. Ele mostra essas festas eram sombras, figuras de coisas que ainda viriam, que haviam de vir. Então, daqui a pouco nós vamos explicar melhor essa ideia e o conceito das sombras. No entanto, quando o apóstolo Paulo diz, celebremos a festa, há uma celebração de ordem espiritual. Então vamos tentar construir essa ideia, e o primeiro fundamento que eu quero estabelecer é que a Páscoa, ela aponta para Cristo, ela anunciava a obra redentora de Cristo, aquilo que Ele veio fazer por nós. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, nós temos uma declaração semelhante à que lemos aqui em Colossenses 2,17, e a Bíblia diz assim, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. O que nós entendemos como sombra? Se eu estender a mão aqui agora sobre o púlpito, eu vejo projetada a sombra, né, da minha mão aqui, por causa da luz que nós temos aqui em cima, eu consigo ver essa projeção. Quando eu olho para a sombra, ela reproduz a silhueta da minha mão. Ela tem o mesmo formato, a mesma quantidade de dedos. No entanto, ela não é uma reprodução perfeita. Ela não tem a cor, ela não reproduz a textura da pele, ela não tem o efeito 3D. No entanto, olhando a sombra, dá para se ter uma ideia do que é que está projetando ela. No nosso caso, porque conhecemos exatamente a silhueta da mão, a gente, ao olhar a sombra da mão projetada, a gente já consegue imaginar a mão real e verdadeira. No entanto, a revelação que se tinha nos dias do Velho Testamento é como se essa mão estivesse mais alta. Ninguém enxergava o que era a mão, ele olhava apenas a sombra e ele tinha uma vaga ideia do que seria aquela coisa que projetava a sombra, que ainda não tinha sido revelada. Então, a lei, ela vem com uma mensagem codificada, que viria a ser entendida depois. É por isso que eu gosto de repetir que o Novo Testamento explica o Velho, enquanto o Velho, por sua vez, ilustra o Novo. E algumas verdades importantes a respeito da Páscoa. Quando Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele está dizendo que da mesma forma como um cordeiro precisava ser morto, imolado em favor de cada casa, de cada família, de cada israelita, Cristo também seria morto, sacrificado por nós. Aliás, em João, no capítulo 18, no versículo 39, nós vemos que quando Jesus está diante de Pilatos, naquele julgamento que o sentencia à morte, era o fim de semana de celebração da Páscoa. O texto diz assim, João 18, 39, palavras de Pilatos, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? E aqui ele está se referindo a Jesus. Então, o próprio fato da morte e o sacrifício de Jesus acontecer na Páscoa não foi coincidência, né? Isso tudo é parte de um plano muito bem elaborado da parte de Deus. E nós precisamos entender que não apenas em relação à Páscoa, mas em toda a Bíblia, nós temos um elemento que na teologia chamamos de convergência bíblica. Significa o quê? Que tudo aponta para Jesus. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, o próprio Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, as Escrituras testificam de mim. Toda a Bíblia aponta para Cristo, converge para Cristo. Então não importa quais sejam os eventos que nós tenhamos, uma construção do tabernáculo com toda a orientação que Deus dá a Moisés,
toda aquela tipologia aponta para Jesus e para a obra de Cristo. Em João, no capítulo 3, no versículo 14, o próprio Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está estabelecendo uma figura. O povo estava sendo assolado por uma maldição. Nós lemos em Números 21 a respeito das serpentes abrasadoras que entram no arraial de Israel. Enquanto eles estão angustiados por aquela maldição e clamam a Deus, Deus dá um direcionamento e manda Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste. Ele levanta um símbolo da maldição que assolava o povo naquela haste. E a ordem é dada da parte de Deus: todo aquele que, quando for picado por uma dessas serpentes, olhar para a serpente de bronze, ele vai viver. Mas se não olhar, não vai viver. Qual é o paralelo que nós temos disso com a obra de Jesus? Havia uma maldição assolando a humanidade muito pior do que a das serpentes, que era o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, em nosso lugar, julgado pela nossa culpa. Ele morre como um criminoso. E quando essa morte de Jesus é consumada, a Bíblia está dizendo que todo aquele de nós, afetado pela maldição do pecado, que olha para a cruz e para a obra de Cristo, ele pode receber o antídoto. Mas aquele que não olha e não reconhece o que Jesus fez, não poderá receber intervenção. Esse é um de muitos exemplos que podemos dar, de como tudo nas Escrituras apontam para Jesus, para a obra de Cristo, e há uma convergência clara. Então, a primeira coisa a entendermos é esse paralelo entre a Páscoa e a obra de Jesus na cruz. Nós vamos explorar aqui um pouco os elementos dos detalhes a respeito do Cordeiro, mostrando como isso se encaixa na pessoa de Jesus. Mas antes de explorar essa ideia, que vai ser o meu segundo ponto, eu quero construir o paralelo da redenção. Então, vamos observar o que aconteceu na celebração de Páscoa. Êxodo capítulo 12 nos mostra que a primeira celebração de Páscoa acontece na noite em que os israelitas deixam o Egito e dessa forma eles saem debaixo do jugo da escravidão de Faraó. Qual o paralelo que nós temos? Por meio de Cristo, nós também fomos libertos da escravidão, nós também estávamos debaixo de um tirano que nos oprimia. Eles, os israelitas, debaixo do jugo de Faraó. Nós, espiritualmente falando, debaixo do jugo de Satanás. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a razão pela qual Deus os tira debaixo do jugo de Faraó, os tira do Egito, é para fazer deles o seu povo. Nós temos declarações nas Escrituras, como por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 5 e 6. Aliás, essa declaração é feita por Deus a Moisés no Monte Sinai, depois deles terem saído do Egito. Deus diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus diz a Moisés: são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus estava dizendo: eu tirei vocês debaixo desse jugo de escravidão para que vocês se tornassem o meu povo. Agora vamos dar uma olhada no que o apóstolo Pedro diz no Novo Testamento, em 1 de Pedro 2,9. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele mostra que ele está falando com gentios não judeus, porque diz assim: antes vocês nem eram povo, verso 10, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ou seja, o que o apóstolo Pedro declara é praticamente uma reprodução da declaração de Deus sobre a nação de Israel. Assim como eles foram libertos da escravidão do Faraó, nós somos libertos da escravidão de Satanás. Assim como eles foram chamados para ser a propriedade peculiar de Deus na terra, aqui a Bíblia diz que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Eles foram chamados para esse lugar de um reino sacerdotal, e o Novo Testamento diz que nós fomos feitos sacerdócio real. É exatamente uma reprodução dessas declarações. Essas figuras também são claramente um paralelo. Quando, por ocasião da primeira Páscoa,
nós vemos que os israelitas foram instruídos, vamos ler isso daqui a pouco em Êxodo 12, a aplicar o sangue do cordeiro imolado nos umbrais das suas portas. Todos eles estavam dentro de casa, ninguém poderia sair, e o sangue é colocado como uma marca que definiu a proteção. Nas casas onde não havia a marca do sangue, os primogênitos morreram. No entanto, nas casas onde havia a marca do sangue, todos foram guardados e protegidos. Em Êxodo 12, 23, nós lemos assim: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, chegar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Apocalipse 12, 2 diz: e eles o venceram, o texto fala do diabo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós também hoje podemos ser guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Eu me lembro desde criança, de muitas vezes em reuniões onde eu não entendia a dinâmica do que estava acontecendo. Nós vemos nos dias de hoje a reprodução do que acontecia no ministério de Jesus. Pessoas que muitas vezes ficam endemoniadas. Eu, quando criança, às vezes me assustava de ver isso em algum culto ou reunião, quando alguém era trazido no meio desse tipo de problema e se começava a orar e essa pessoa tinha uma dessas manifestações demoníacas. Eu me lembro de senhoras pequenas, miúdas, que não podiam ser seguradas por muitos homens. Mas eu me lembro de uma frase que meus pais costumavam repetir e que depois, quando às vezes impressionado pelo que aconteceu, se a gente tivesse qualquer pensamento de medo, eles nos instruíam a dizer, A gente declarava, e os crentes antigamente falavam muito isso: o sangue de Jesus tem poder. Em todos esses momentos e declarações, o que é que estava por trás disso? Um entendimento de que o sangue nos protege, nos guarda, porque ele é o selo, ele é a moeda da nossa redenção. Amanhã nós vamos falar um pouco desses benefícios e do que essa obra de Jesus significou. Mas a primeira verdade a ser estabelecida é que a Páscoa aponta para a obra de Jesus e para aquilo que ele fez. O Cordeiro da Páscoa é uma figura de Cristo que morreu por nós. E agora eu quero construir essa ideia um pouquinho mais detalhada. Jesus foi chamado de o nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa. Por quê? Então vamos entender como era celebrada a festa da Páscoa. E aqui eu quero mostrar vários elementos que são um paralelo entre o que se fazia com o Cordeiro da Páscoa e aquilo que nós vemos acontecendo em Jesus. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós lemos assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era o mês de Abib, é praticamente quase que uma reprodução desse nosso mês de abril. Mas para eles era o primeiro mês do ano, é como se fosse o nosso janeiro. Deus diz: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então havia dia e hora para que o sacrifício acontecesse. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Essa instrução a respeito de colocar o sangue, ela era muito específica para a primeira Páscoa, mas vamos entender a visão toda. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com sandália nos pés, com cajado na mão, comam depressa
é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13 e 14. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Eu quero chamar a sua atenção para essa última declaração. Celebrarão ao Senhor por estatuto perpétuo. Tudo aquilo que na Bíblia é estabelecido como estatuto perpétuo não tinha intenção da parte de Deus de ser revogado. No entanto, nós precisamos lembrar as palavras de Jesus. Ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Já que, na sua grande maioria, nós temos elementos que eram sombras daquilo que haveria de vir, do que Cristo faria. Quando Jesus vem, ele não estava revogando, ele estava cumprindo essas figuras. Hoje, aquilo que é chamado nas Escrituras de estatuto perpétuo, ele continua sendo praticado, mas não mais como a sombra, e sim como a figura real. Por exemplo, no Velho Testamento, nós tínhamos a oferta de incenso. Ela foi definida como estatuto perpétuo. No Novo Testamento, nós lemos em Apocalipse que o incenso são as orações dos santos. Hoje, enquanto praticamos as nossas orações, nós estamos cumprindo o estatuto perpétuo da oferta de incenso. Hoje, quando celebramos a Páscoa nos moldes do Novo Testamento, e nós vamos trabalhar melhor essa ideia, né, na nossa terceira ministração da série, nós estamos cumprindo o estatuto perpétuo. Mas, já que o nosso foco nesse segundo ponto é explorar, né, Cristo como o Cordeiro Pascal, vamos observar aqui alguns detalhes. Nós lemos no versículo 3 de Êxodo 12, que no 10º dia do mês de Abib, Deus diz, esse vai ser o primeiro mês para vocês, né? Mas ele diz assim, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro. O cordeiro tinha que ser separado no dia 10. Mas apesar de ser separado no dia 10, com essa finalidade de depois ser imolado na Páscoa, nós também lemos que ele seria morto apenas, versículo 6 diz, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então, no finalzinho do dia 14, né, esse cordeiro seria imolado, para que só depois disso ele pudesse, então, ser comido enquanto a Páscoa era celebrada. Mas tinha que ser separado no dia 10, para somente ser morto ou sacrificado no 14º dia, no dia 14, 5 ou 5º dia depois, né? Você considerando o próprio dia da separação, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, no 5º dia, 4 depois dessa separação, ele seria imolado. Esses detalhes precisam ser reconhecidos como figuras proféticas daquilo que aconteceu em Jesus. Eu quero que você me acompanhe, né, caso esteja fácil acesso com a Bíblia na mão, ou preste bem atenção, anote para conferir depois, o que o Evangelho de Marcos nos diz. Nós vamos ler Marcos capítulo 11, começar no versículo 1, depois eu vou ler o 12 e o 19, e depois nós vamos pular para o capítulo 14, e nós vamos perceber que isso se cumpre exatamente em Jesus. Eu quero te mostrar que Jesus entra em Jerusalém no dia 10 do mês de Abib. E ele é sacrificado no dia 14 do mês de Abib. Então, a palavra de Deus nos diz em Marcos 11, verso 1, o seguinte. Quando se aproximavam de Jerusalém. E se você ler o texto todo, você vê que esse é o momento onde Jesus entra em Jerusalém, né, para ali morrer. Então, o texto diz, quando se aproximavam de Jerusalém, e ele vai descrevendo o episódio, o que aconteceu. Eu vou pular o texto, né? É aquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e eu vou pular direto para o verso 11, que conclui assim, Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia ficava do ladinho, né, junto ao Monte das Oliveiras. Hoje você nem tem essa separação, é tudo considerado Jerusalém. As cidades hoje tomaram proporções muito maiores do que naquele tempo e naqueles dias. Mas ele passa o primeiro dia, dia 10, na nossa conta, e ele vai para Betânia dormir. Verso 12 de Marcos 11 diz assim, no dia seguinte,
Então aqui nós já estamos no segundo dia, que é o dia 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Aqui nós temos o episódio onde Jesus amaldiçoa aquela figueira que se seca. E no verso 19, né, nós lemos assim: em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Termina o segundo dia. Verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então a constatação de que a figueira amaldiçoada secou, ela se dá agora no terceiro dia. Em Marcos, no capítulo 14, nós começamos a leitura, e eu quero que você possa acompanhar essa conta conosco. Já no versículo 1, Marcos 14 diz assim: acabei pulando para o 15, Marcos 14, 1. 2 dias depois, então agora nós temos o terceiro dia. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Então, a conta que nós temos, e obviamente você pode ler com calma toda a descrição do Evangelho e ver que nós não estamos pulando em um dia, mas por conta do tempo a gente está resumindo. A conta que nós temos é, depois dos eventos do terceiro dia de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz assim: 2 dias depois seria celebrada a festa da Páscoa. Então Jesus entra no dia 10, 11, 12, nós temos eventos que já antecipam a descrição de que seriam em 2 dias a Páscoa, o 14º dia ou 5º dia de Jesus em Jerusalém. E esse é o momento onde ele é morto. Essas figuras, elas são muito importantes quando você olha a perspectiva do cumprimento das profecias. São centenas e centenas e centenas de profecias se cumprindo em Jesus, que provam que ele era o Messias esperado. Um outro detalhe a ser também destacado é que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele não podia ser um animal que tivesse nenhum tipo de defeito. E para isso, não apenas as pessoas deveriam separá-lo, mas esse cordeiro normalmente, posteriormente isso foi ficando ainda mais rígido, passava por exame, inclusive de autoridades. Quando nós falamos a respeito de Jesus, não dá para deixar de reconhecer que em Lucas 23:4, Pilatos, o governador, a autoridade maior naquele lugar debaixo de César e representando César, diz: eu não vejo nele culpa alguma. Jesus é apresentado também como esse cordeiro que não tinha defeito algum. O interessante é que nós também lemos no verso 6 de Êxodo 12, que não só ele tinha que ser morto no 14º dia, mas a hora que ia se aproximando o final da tarde, o crepúsculo. Nós também lemos a respeito disso em Mateus, no capítulo 27. Nós precisamos entender que Jesus é julgado durante a noite, encaminhado para a crucificação logo cedo, e a Bíblia nos dá essas informações. Em Mateus 27, 45, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, porque muitas vezes nós temos versões que apenas diz a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora, e muitas vezes a gente fica um pouco perdido em relação a isso, mas a Nova Almeida atualizada já fez uma tradução por equivalência. Ela diz assim: a partir do meio-dia, Jesus já está crucificado, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isso significa: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos alguns desdobramentos, e no versículo 50, logo depois disso, depois das 3 da tarde, já ter passado, a Bíblia diz que ele vai clamar outra vez em alta voz, entregando o Espírito. A morte de Jesus acontece no final da tarde, do 14º dia. Esses detalhes são muito importantes quando você entende a necessidade de que todos os paralelos se cumprissem nele. Um outro detalhe que nós lemos a respeito do Cordeiro da Páscoa, em Êxodo 12 também, mas eu li só os primeiros 14 versículos. Em Êxodo capítulo 12, já no versículo 46, a palavra de Deus diz assim: o cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso algum.
Havia uma ordem muito específica da parte de Deus sobre não quebrar nenhum tipo de osso desse cordeiro. Interessante é que essa instrução se mostra depois também algo profético. No Salmo 34, 20, nós temos a seguinte declaração: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que significa essa declaração? No Novo Testamento, o apóstolo João vai fazer um link entre essa declaração do Salmo 34, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado, com aquilo que aconteceu em Jesus. Então, me permita ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 19, eu vou ler do verso 31 a 37. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação da Páscoa, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse é um atestado clínico de que a morte aconteceu. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqui ele está citando o Salmo 34, 20. E depois ele diz, e outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Isso fala não apenas do que os cravos fizeram nas mãos e nos pés do Senhor, mas da lança ao lado. Todos esses detalhes são cumprimentos de profecias que mostravam que Jesus é aquele que viria realizar por nós o que o Cordeiro da Páscoa permitiu que a nação de Israel vivesse no Velho Testamento. Então, para a gente terminar o entendimento, vamos olhar agora só alguns paralelos de como a Páscoa era celebrada. Amanhã nós vamos continuar explorando aqui a ideia dos benefícios, de como isso nos toca, mas hoje nós queremos mostrar, apresentar e exaltar Jesus como esse nosso Cordeiro Pascal. O verso 3 de Êxodo 12 diz que a família tinha que estar reunida. E nós entendemos que Deus tem um plano para as famílias. Em Atos 16, 31, Paulo fala para o carcereiro de Filipos, onde ele estava preso, e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. A salvação é individual, mas o plano e o projeto de Deus é para as famílias. Deus havia prometido a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a obra de Jesus visa cada indivíduo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ao mesmo tempo que Deus mira cada um individualmente, Ele também está de olho nas famílias, Ele quer fazer algo pela sua casa. Deus também falava a respeito de repartir com o vizinho, e eu acredito que isso fala da importância de compartilharmos Cristo com os outros. Deus também orientou que eles fizessem, como já lemos, a aspersão do sangue na porta. Não bastava apenas que o cordeiro fosse morto e o sangue dele fosse derramado. As pessoas, os israelitas, precisavam pegar daquele sangue e colocar na porta da sua casa. Do que isso fala? Da importância de apropriação. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, ele escreve a Timóteo e diz, toma posse da vida eterna. Jesus morreu para que nós possamos ter a vida eterna. A Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. Mas quando a Bíblia está falando sobre tomar posse, ela fala de apropriação. Isso significa que a fé em Jesus não é apenas crer que Ele existe, mas é crer no que Ele fez por nós e é nos apropriarmos. Quando a pessoa pegava daquele sangue do Cordeiro que representava a morte de Cristo e o sangue do sacrifício de Cristo por nós e o colocava no umbral da sua porta, Ele está dizendo, aquilo que Jesus fez por todo mundo, eu me aproprio para mim e para minha casa. Um outro detalhe é que eles tinham que comer ervas amargosas. Não podia ser qualquer erva. Então, quando a gente fala na linguagem de hoje, dá para brincar que não era para comer mera e simplesmente alface. A gente tinha que rumar para a rúcula, para o agrião. Essas ervas amargas, a ideia é que elas não fossem tão saborosas. E elas figuram a forma como recebemos Cristo. Fala de tristeza e arrependimento pelo pecado, que é uma mensagem que está condicionada ao Evangelho. Jesus mesmo pregava, repreendei-vos e crede no Evangelho. Deus também diz que não se poderia comer dele cru ou cozido, mas assado.
Em outras palavras, Deus está dizendo, se você quer participar do Cordeiro da Páscoa, tem que ser do meu jeito e não do seu. Né? Deus estabelece qual era o padrão e isso era inegociável. Digo isso porque hoje em dia as pessoas querem crer em Jesus à sua maneira. Nós precisamos entender a maneira de Deus, a maneira bíblica, a forma como isso nos é apresentado. Tem gente que quer crer em Jesus e continuar na vida de pecado, pela qual Jesus veio morrer para resgatá-lo, não faz o menor sentido. Então, o cordeiro ele tinha que ser comido, né, desfrutado da forma correta, e há um padrão ao qual eu e você temos que nos ajustar. Interessante que Deus fala de comer partes do cordeiro, que normalmente a gente não empolgaria num churrasco. Ele fala sobre a cabeça, sobre as pernas e as entranhas. Isso está no versículo 9 de Êxodo 12. Mas o interessante é que isso também tem uma aplicação simbólica. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vamos falar aqui da cabeça, em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, comer da cabeça significa hoje eu e você participarmos da mente de Cristo. Quando a gente lê 1 de Pedro, né, lá no capítulo 2, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas. Quando a Bíblia fala sobre comer das pernas, dos pés, fala a respeito da forma como o cordeiro andava e como isso deveria nos afetar. Mas quando a Bíblia fala das entranhas, ela tem sempre uma linguagem muito voltada aos sentimentos. E Filipenses 2,5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, a ideia projetada era mais do que uma refeição, era que a gente pudesse participar de Cristo, é que Ele pudesse se misturar conosco e nós com Ele, e o seu estilo de vida pudesse marcar a forma como eu e você passaríamos então a viver e caminhar. Interessante que Deus também estabelece um dia específico, e Ele diz que o alimentar-se do cordeiro não poderia ser deixado para o outro dia, para o dia seguinte. Isso também me chama a atenção. Eu tenho visto muitas vezes, quando falamos de Jesus, e muitas vezes aquelas pessoas estão convencidas da importância de quem é Jesus, do que Ele fez, mas muitas vezes, porque não querem deixar de lado os pecados, eles protelam uma decisão. Não, um dia eu vou me converter, um dia eu vou deixar Jesus entrar. A mensagem bíblica sempre é, não deixe para o dia seguinte. No Novo Testamento nós temos duas declarações, né? Uma delas, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, que diz que hoje é o tempo da salvação. Né? E a outra, em Hebreus 3,15, diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Qual é o dia ou o tempo da salvação? Deus trata sempre hoje, Ele nunca deixa para amanhã. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Você que tem protelado a sua decisão, né, de se entregar a Cristo, de se converter a Cristo, você não deveria fazer isso. Em primeiro lugar, você não sabe quanto tempo de vida tem e quando a sua janela de tempo vai terminar. Ah, pastor, eu sei de alguém que esperou e conseguiu bem velhinho. Eu sei de gente que conseguiu ali no último segundo do último minuto do segundo tempo da prorrogação. A Bíblia nos fala de gente assim como um dos ladrões ao lado da cruz. Mas fala de gente que não teve esse tempo e não teve essa oportunidade. Não deixe para depois, hoje. O dia de participar do Cordeiro é hoje, é agora. E o verso 11... conclui dizendo, e aqui eu quero encerrar a ideia desse paralelo, que eles tinham que estar prontos para a jornada. Já tinham que participar da ceia com sandália no pé, com cajado na mão. Deus diz, todo mundo pronto e arrumado, porque depois da Páscoa começa uma jornada, começa uma peregrinação. E aí nós vamos ler de toda uma viagem que eles têm, rumo a uma terra prometida. A palavra de Deus também nos apresenta esse paralelo. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz exatamente assim, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. A jornada da vida cristã é comparada à peregrinação, assim como aconteceu com eles. Aliás, nós temos um clássico, né, da literatura cristã de John Bunyan, chamado O Peregrino. Né? Isso me abençoou muito quando era criança. Ele vai traçando paralelos de uma jornada e uma caminhada, e a fé cristã é comparada a isso. O peregrino é alguém que está de passagem. O peregrino é alguém que não tem raízes permanentes. Isso significa que eu e você precisamos entender a maneira de nos relacionar com a terra e com as coisas terrenas.
a Bíblia nos apresenta a necessidade de estarmos conectados com o céu, o lugar da nossa jornada. Isso não significa que nós não estamos preocupados com a terra, isso significa que nós não estamos presos a ela e temos o foco de que estamos aqui apenas de passagem e precisamos ser movidos pela eternidade e por aquilo que nos aguarda. Ou seja, quando olhamos para os detalhes da Páscoa, e aqui eu concluo, nós precisamos entender que em toda essa tipologia, nesses detalhes estabelecidos por Deus, Deus estava falando exatamente do que Jesus iria fazer por nós, da importância de como nós deveríamos recebê-lo, né? Participar dele, participar do Cordeiro de Jesus e a maneira como então passaríamos a viver a nossa caminhada. Amanhã eu quero explorar um pouco os benefícios que se desdobraram a partir do momento em que eles comeram do Cordeiro e saíram para essa jornada de peregrinação. E depois, no domingo, nós vamos encerrar falando, né, da festa dos pães asmos e do que se seguia, o que era o pós-Páscoa, o que é que Deus esperava como celebração de quem tinha entendido e sido beneficiado pela Páscoa. Mas, nesse momento de conclusão, eu quero ler um último texto e depois nós vamos orar juntos. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, nos dá um dado e uma informação importante e interessante para aquilo que nós vamos construir nas próximas palavras. O texto nos diz o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, estamos falando da última ceia, né, na noite anterior à Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Interessante que na ceia de Páscoa, Jesus institui a sua própria ceia a ser celebrada a partir de então. Né? Jesus está falando que não haveria outra ceia de Páscoa naqueles moldes, mas que isso tudo se cumpriria no reino de Deus. A partir da morte de Jesus, né, nós temos uma nova forma de celebrar. No domingo eu vou falar um pouco mais sobre a ceia dentro dessa celebração. Mas assim como a Páscoa era a forma de recordar a redenção, ou o modelo de redenção que Deus havia operado no Velho Testamento, no Novo Testamento, a ceia é aquilo que nos permite celebrar o modelo de redenção que Deus tem operado e realizado em nosso favor. Mas algo que eu acredito que merece o grande destaque é que Jesus está falando a respeito de uma aliança. A ideia de aliança, para uma geração e uma cultura como a nossa, que vive só de contratos, que por sua vez são rescindíveis, ela não é tão compreendida, tão claramente percebida, mas aliança, um pacto, é o mais alto e sagrado nível de compromisso que alguém poderia firmar. Na perspectiva bíblica, sempre quando falamos da parte, né, de Deus, isso então nem se questiona, era o tipo de compromisso que não tinha intenção de ser rompido. Então Jesus mostra que ao entregar a sua vida por nós, ele não apenas estava trabalhando em prol da redenção dos nossos pecados, mas ele firmava uma aliança e um compromisso conosco. E da mesma forma, ele nos chama a firmar uma aliança e um compromisso com ele. Não há uma forma melhor de terminar essa palavra, né? No fim de semana como esse, onde estamos refletindo sobre a importância da Páscoa e a sua relação com Jesus e a obra de Jesus, do que entender o compromisso. Se você é alguém que já entrou no compromisso, já firmou aliança com Jesus, você precisa entender a importância de ficar firme nela e não negociar isso, não abrir mão do seu compromisso com Jesus. Ele se torna agora a prioridade maior das nossas vidas. É por isso que Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: seu foco, sua prioridade maior é colocar Deus em primeiro lugar, é me manter em primeiro lugar. Agora, se você ainda não firmou esse compromisso,
É importante você entender que não adianta apenas o Cordeiro da Páscoa ser morto, o sangue dele derramado, mas você não pegar do sangue para colocar no umbral das portas da sua casa, você não se apropriar, você não firmar o seu comprometimento com ele. Ao colocar o sangue no umbral da porta, a pessoa estava dizendo, não é apenas eu, no meu coração, que sei do compromisso firmado. Qualquer pessoa que passar diante dessa porta vai saber que aqui tem alguém comprometido com o Cordeiro da Páscoa. Né? Isso também funcionava no reino espiritual, porque aquela casa passava a estar debaixo de proteção e não poderia ser tocada. Mas nós precisamos entender a importância do compromisso. E o meu apelo ao seu coração, se você ainda não firmou o seu compromisso com Cristo, é que você faça isso. E que você faça isso agora. Não é para deixar para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus te envolva nessa hora. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando que não conseguem explicar o que aconteceu com elas nesse momento da oração e da decisão por Jesus. Né? As pessoas relatam às vezes um nível de comoção que elas sabem que um discurso humano não poderia produzir. A Bíblia diz, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto eu estou falando isso, talvez sua mente esteja até argumentando, tentando dar desculpas, mas algo aí dentro de você, no seu coração, parece estar quase gritando. Né? Eu brinco que isso é um grito silencioso, é algo difícil de você entender, mas te apertando aí dentro, dizendo, entregue sua vida a Jesus. Renda-se a Ele, pare de fugir dEle. E eu quero fazer esse convite a você, agora mesmo. Quer você esteja nos acompanhando no horário da reunião, ou vai ter contato com essa palavra, né, gravada depois. Esse momento em que você está assistindo é a hora da sua decisão. E você pode agora fazer uma oração. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. A fé em Jesus envolve admiti-lo. O verbo confessar, muitas vezes a gente pensa só em crime, pecado, mas o verbo confessar significa reconhecer um fato, uma verdade. E eu quero te encorajar agora a reconhecer a verdade de que você é um pecador e precisa do Salvador. Você desiste de ser senhor da sua própria vida e entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero te ajudar a fazer essa confissão. Talvez você prefira fazer isso nas suas palavras, talvez você olhe para isso tudo como algo muito novo e queira uma ajuda para fazer isso. Então eu quero te ajudar a fazer uma declaração. E se você quiser, repita depois de mim essa oração. Né? Se você consegue depois de me ouvir, reproduzir isso de forma sincera no seu coração. Eu quero que você faça essa oração aonde você estiver. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço hoje a minha condição de pecador. Mas reconheço também a sua condição de Salvador. Eu desisto de ser senhor da minha vida. Eu desisto de estar no controle da minha vida. E hoje, eu escolho entregar nas tuas mãos o controle da minha vida. Eu te confesso hoje, meu Salvador e também o meu Senhor. A partir de hoje, eu creio que os meus pecados são perdoados. A partir de hoje, pela fé, eu creio que eu sou inserido na família de Deus. E eu oro que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida, me governe a partir de hoje. Eu quero andar no caminho da justiça, no caminho da salvação. E eu escolho, e eu confesso isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Invoco o teu nome, Senhor Jesus, e a salvação completa que há no seu nome. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus. O mais simples que te pareça essa declaração, ela no reino espiritual dá a legalidade de uma ação de Deus em seu favor. Se você fez essa oração, você pode, eu sei que temos gente não só da região de Curitiba, de todo o Brasil e de fora nos assistindo, você pode e precisa dar os próximos passos. O primeiro deles
é entender que a gente não desfruta de Jesus sozinho, mas em família. E você precisa estar conectado a uma família. Se você é aqui da proximidade, nós, obviamente, queremos nos colocar à disposição para te ajudar, embora não tenha que necessariamente ser conosco ou com a nossa igreja. Mas há uma forma de poder te ajudar. Você está vendo aí no pé da tela um endereço de internet onde você pode entrar, nesse endereço está colocado, ou você pode acessar o QR Code da tela, que vai te transferir exatamente para o link, né, que você, nesse formato do QR Code, não precisa digitar. Ali nós temos uma ficha que, se você quiser preencher com seus dados, nós vamos, depois disso, poder entrar em contato ou te ajudar. Talvez você seja de uma outra cidade. Nós temos redes de relacionamento, né, com igrejas do Brasil todo. Então, se você está num lugar distante, nós podemos encaminhar esse pedido de ajuda para outras igrejas. Nós acreditamos na importância de, depois dessa decisão, ter gente que te ajude, que te envolva, que te apoie, que te dê suporte nessa decisão. Então, se você quiser nos dar o privilégio, além da alegria de saber que você já tomou essa decisão por Jesus, que é a coisa mais importante, se você quiser nos dar o privilégio de poder te ajudar nessa segunda etapa, nós também vamos ficar muito felizes em fazer isso. É muito importante que você tenha acesso a uma Bíblia e passe a lê-la de preferência todos os dias. Você pode começar nesse seu, né, novo estágio pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, né, pelas palavras de Jesus, e depois, à medida que se vincula a uma igreja, você vai ser orientado e ensinado a respeito dessa palavra extraordinária de Deus, que fará diferença na sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. A cada um de vocês que esteve sintonizado conosco, né, nós continuamos essa festa e essa celebração ao longo do fim de semana. Sábado, né, às 20 horas, domingo, às 10 e às 18. A palavra domingo será a mesma, estamos apenas atendendo públicos diferentes, em horários distintos, e nós vamos então encerrar essa série, né, de Páscoa, apontando para Cristo, a esperança viva.